O livro Lar Adventista tem trazido orientações importantes para nós neste capítulo que estamos lendo, 66, que fala sobre as portas que precisamos guardar. E neste dia de sábado, dia do Senhor, para você estar com a sua família e desfrutar do descanso que Deus lhe oferece, nós precisamos estar atentos àquilo que ouvimos, àquilo que vemos e àquilo que lemos. Acompanhe comigo a leitura das orientações deste livro, O Lar Adventista, para a sua vida, para a sua família, para a minha vida e para a minha família. A autora começa mencionando que Satanás não pode entrar na mente sem o nosso consentimento. Que coisa magnífica que Deus nos deu esta liberdade de escolhermos resistir à tentação ou cedermos a ela, perdendo assim muitas bênçãos que Ele poderia nos dar. Vamos ver? Devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou providências para que não fôssemos tentados acima de nossa capacidade de resistir. Deus nos dá forças para resistir. E Ele não permite que sejamos tentados além dessa força. Isso significa que todos nós poderíamos vencer as tentações e não cair em pecado. Creiamos nisto e pela graça de Deus, Ele nos dará forças para resistir. Com cada tentação, dará também um meio de escape. Nós sempre temos a oportunidade de escapar do inimigo de Deus. Se vivemos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se demore em imaginações egoístas. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e o fará crescer até que redunde em farta colheita. Por isso que nós precisamos proteger nossa mente dos ataques satânicos. Em caso algum, diz a autora, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Você iria convidar alguém para entrar na sua família, na sua casa, para destruir o que tem dentro dela? Para roubar o que você possui? Acredito que não. Então não convide o inimigo de Deus para entrar na sua vida. Evite-o. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a palavra de Deus. E como podemos resistir? Nos apegando à palavra de Deus. Ela contém princípios importantíssimos que nos protegem, nos salvaguardam desses ataques. Se o convidamos a entrar, porém, ele entrará então lançando fora boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. Olha que tristeza. Por isso nós precisamos fechar todas as portas para a tentação. Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar. Eis aqui como proteger-nos. Vigia, constante vigilância e oração. Como vigiar? Leia, estude a palavra de Deus e você verá que tem ali meios pelos quais podemos evitar o mal. E orar, pedir a Deus que os seus anjos acampem-se ao nosso redor para nos proteger destas ciladas satânicas. Fazendo isso, proferindo o nome de Cristo, necessitamos vigiar e orar e guardar as entradas da alma. Lembre-se, você é uma alma, eu sou uma alma, uma pessoa é uma alma. Pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. É perigoso
deter-nos a considerar as vantagens que poderemos colher em ceder às sugestões de Satanás. Isso é um perigo. Podemos correr um grande perigo cedendo a Satanás. O pecado, ele resulta em desonra e ruína para toda pessoa. Como eu disse anteriormente, você não vai convidar alguém para entrar na sua casa para roubar tudo aquilo que você tem. Não, você não vai fazer isso. O pecado resulta em desonra e ruína para toda pessoa que com ele, com o inimigo de Deus, condescende. Sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir. A natureza do pecado faz isso. E nos enganará com lisonjeiras perspectivas. Saia do engano. Fuja do engano. Busque a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que se de nós depender, cerrar, fechar toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma. Quem pode prever, no momento da tentação, as terríveis consequências que resultarão de um passo errado e apressado? Paciência é um fruto do Espírito Santo. Andar no caminho certo é seguir os passos de Jesus. Isso não significa que eu deva ir para Israel, caminhar nas ruas de Jerusalém, não. Os passos de Jesus de bondade, de mansidão, de fazer o bem, esse é o caminho que nós devemos seguir. Nossa única segurança é abrigarmos-nos na graça de Deus a cada momento. E Ele nos concede a sua graça. Não confiando em nossa própria visão espiritual, para que não chamemos ao mal bem e ao bem chamemos mal. Precisamos confiar na graça de Deus, aceitar a graça de Deus, e ela nos transformará. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É um dom de Deus isso. Aceite. Sem hesitação ou discussão, precisamos cerrar, fechar e guardar as entradas da alma contra o mal. Veja, a autora menciona algo aqui importante. Todo cristão, sem exceção, deve manter-se em guarda continuamente, vigiando cada entrada da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa, o cristão, orar pedindo auxílio divino e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a cada inclinação ao pecado. Duas coisas importantes. Orar pedindo proteção divina, auxílio divino, e resistir às tentações resolutamente, decididamente contra as tentações de Satanás. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, pode tornar-se um vitorioso. E eu até diria mais, porque Paulo disse aos romanos que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele, no cristão, e ele, o cristão, em Cristo. Eu convido você a ler da palavra de Deus o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 18. A importância da oração e de clamarmos pelo Espírito Santo para que ele habite em nós e conosco. Leia o Evangelho de João na Bíblia Sagrada, capítulo 14, versos 12 a 18. Para terminar a leitura deste sábado, é necessário evitar ler, ver e ouvir o mal. Sei que nem sempre é possível. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, mas podemos evitar algumas coisas. O apóstolo Pedro, diz a autora do livro Lar Adventista, procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente
divagar por temas proibidos ou de gastar a sua energia em assuntos triviais sem importância. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás, aqueles que querem se proteger, devem guardar bem as vias de acesso à alma. De que maneira? Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Evite algumas coisas que a internet mostra para você. Evite algumas coisas que a televisão mostra para você. Evite alguns ambientes que não são adequados para o cristão. Leia a Bíblia. Livros como este, o Lar Adventista, que tem orientações e princípios importantes para a nossa vida. O cristão não deve permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração, e quando a Bíblia menciona coração, quando a autora menciona no livro Lar Adventista coração, muitas vezes, tanto na Bíblia quanto neste livro, se refere à mente, ao raciocínio lógico que o ser humano possui. O coração deve ser fielmente guardado. Lembra do que o salmista mencionou, que nós pedimos para você ler alguns dias atrás? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarde no coração a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Pois de outra maneira, os males externos despertarão os internos, e a alma vagará em trevas. Não permita isso. Devemos fazer todo o possível para pormos a nós mesmos e a nossos filhos em posição onde não vejamos a iniquidade, o pecado, que é praticado no mundo. Devemos guardar cuidadosamente a nossa capacidade de ver e de ouvir, para que essas coisas más não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam em casa, diz Ellen White, autora do livro Lar Adventista, quase desejo escondê-los, para que as coisas ridículas e sensacionais não sejam vistas. Vivemos hoje no mundo do sensacionalismo, né? Se não houver uma tragédia, então não tem atenção, não tem interesse. Se não houver um então não é de importância. Evite o sensacionalismo e o ridículo. Parece que o inimigo, e eu até diria que é ele, é o responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Todo mal que pode ser encontrado é descoberto e desnudo perante o mundo. Quanto mais nós vemos as tragédias que Satanás causa, a maldade do coração humano, a traição, a mentira, mais essas coisas entram na nossa mente. Evite tudo isso. Os que desejam ter sabedoria que vem de Deus devem tornar-se nécios, sem conhecimento, no pecaminoso conhecimento deste século, para serem sábios. É loucura para os homens, mas é sabedoria diante de Deus. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em sua boca. Por isso nós devemos viver em um santo procedimento, em piedade, nos apegando cada vez mais à palavra de Deus. Estude a Bíblia. Leia o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 18. E cante um lindo hino do Novo Inário Adventista, que é um apelo a você, a sua família, a mim e a minha família. O nome do hino? Abre, Senhor,
os olhos meus, para que a gente possa ver a beleza da sua lei e os princípios da sua palavra. Cante este hino. Abre, Senhor, os olhos meus. Número 372. Vamos orar? Amado Deus e Pai, que possamos fechar os olhos, os ouvidos, e não lermos também aquilo que nos encanta para o pecado deste mundo. Mas pelo contrário, Senhor, que possamos abrir os olhos para aquilo que Tu criou, para a beleza que Tu fez, para a Tua palavra. Estarmos com os nossos ouvidos atentos à mensagem que vem da Tua palavra, porque ela produz em nós fé. E assim, Senhor, lermos continuamente livros como esse, o Lar Adventista, e a Bíblia Sagrada, a fim de que nossa língua possa proferir palavras que edificam. Te suplico pelo Teu Espírito Santo em nosso viver, pois Ele é quem nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, desfrute com a sua família deste sábado e compartilhe com outras pessoas, porque se é bom para você e para a sua família, também é bom para outras famílias, para outras pessoas. Não se esqueça, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.